Olá, amigos. Eu sou Roberto Espíndola, comentarista esportivo e apaixonado por futebol. Estamos passando por um momento de muitas especulações. Vem aí o período de recessão da Copa América, teve esse período de paralisação do campeonato brasileiro, agora retomando, apesar das condições no Rio Grande do Sul ainda não serem as ideais. Mas vamos falar do Fluminense, que é a nossa paixão. Com a aproximação da janela, a abertura da janela, nós vamos receber aí o Thiago Silva. O scout do Fluminense é um dos scouts mais bem estruturados do Brasil e tem pelo menos 4 nomes para cada posição, principalmente no mercado da América Latina. E surgiram muitas especulações nos últimos dias. Nós aqui do Unidos Forte pelo Flu citamos algumas delas. Nós cravamos a vinda do Thiago Silva. Eu cravei a vinda do Thiago Silva no dia 6 de março. Depois que o Cano deu aquela entrevista que sabia há 2 meses, eu também sabia há 2 meses. E está gravado aí, vocês podem ver. Agora, existem algumas sondagens e algumas situações de Fluminense. Vamos por partes. A primeira delas, Robert Renan. Robert Renan surgiu como uma oportunidade do mercado. A Elenco Esportes, que é a empresa do Fernando Garcia, empresário, é o mesmo empresário do Nino. Ele fez muita ponte de jogadores para o Zenit. O Claudinho, que jogou no Bragantino, também é agenciado por eles. E o Fluminense tem créditos com o Zenit. Nino foi para lá e já foi campeão. Então, a história da ida do Nino, muitos criticam que o Fluminense vendeu barato. O Fluminense não vendeu barato. O Mário Bittencourt apenas cumpriu um acordo que tinha feito com o próprio jogador, com o Nino, de liberá-lo para a Europa depois da Libertadores da América. Às vezes a gente aceita certas situações. O Fluminense ano passado evitou de vender jogadores, recusou proposta para os seus jogadores, porque queria conquistar a América. Esse ano nós temos que vender. No orçamento do Fluminense, 115 milhões em vendas. Isso dá 20 milhões de euros. E o Robert Renan apareceu porque ele teve problema com a torcida do Internacional. O Fernando Garcia ofereceu o Robert Renan porque o Fluminense precisa de mais de um zagueiro, além do Thiago Silva. O Robert Renan teve contato com o Marquinhos, com quem jogou na seleção brasileira pré-olímpica. E o Marquinhos falou maravilhas do grupo do Fluminense, de como se treina no Fluminense e de como se vive o dia a dia do Fluminense. Então, é uma possibilidade de mercado, sim, o Robert Renan. Ele jogou até hoje 2 partidas pelo Internacional e ficou no banco em outra. O regulamento do Campeonato Brasileiro prevê que o jogador pode jogar até 8 vezes por uma equipe e se transferir. Ele tem contrato com o Inter até dezembro de 24. Então, existe essa possibilidade. Mas a prioridade do Fluminense é o Marlon. Se o Marlon voltar bem, se recuperar, o Marlon vai ser o companheiro do Thiago Silva na zaga. Isso foi o que Fernando Diniz pensou, que o staff do futebol do Fluminense pensou em janeiro. Só que os problemas físicos comprometeram a situação do Marlon. E o Marlon ainda tem uma outra situação, que o contrato dele termina agora em julho, completa um ano que ele foi cedido pelo Shakhtar Donetsk, e isso pode ser renovado ou não, esse empréstimo, porque a guerra na Ucrânia continua, ele não tem condições de voltar para lá, e isso pode ser. Então, se o Marlon ficar em condições físicas boas, é o principal reforço do Fluminense para essa janela. Ele sim vai ser o companheiro do Thiago Silva na zaga. Mas o Robert Renan é uma oportunidade de mercado. Mário falou que não ia contratar ninguém, mas existem possibilidades de mercado. E eu vou falar agora. Uma outra possibilidade de mercado é Ângel Di Maria. Você é maluco? Não sou maluco. Ângel Di Maria termina o seu contrato com o Benfica agora em junho, não vai renovar. A ideia do Di Maria era voltar para o Rosário Central, o clube que o formou, mas a família dele foi ameaçada de sequestro em Rosário, receberam muitas ameaças
isso, a volta dele para Rosário agora está descartada. O mercado brasileiro é uma opção concreta sim. E a partir do momento que surgiu essa possibilidade, o Marcelo esteve na Europa na semana retrasada, foi acompanhar a assinatura de contrato do seu filho com o Real Madrid, e as famílias, que são muito amigas, jantaram juntas. E o Marcelo falou isso para o Di Maria: venha ser feliz no Fluminense, vem jogar comigo e com o Thiago Silva. O ambiente é leve e nós somos os campeões da América. Então, vem jogar no Fluminense. A possibilidade é real. Para nós tricolores é um sonho, mas a possibilidade é real. Até porque, dependendo do desempenho do John Arias na Copa América, ele provavelmente será vendido para um grande clube europeu. Clubes russos já fizeram propostas concretas pelo John Arias, mas nem ele nem o Fluminense se encantaram por isso, porque o John Arias tem um plano de carreira. E na Rússia, como os clubes russos não disputam atualmente os campeonatos europeus, não é interessante. Então eles estão apostando num bom desempenho na Copa América, para que surjam propostas da Espanha, da Inglaterra, da Itália, lugares de primeira linha do mercado europeu e, claro, do mercado internacional. John Arias tem bola para isso. Então, nós precisamos de 20 milhões de euros. Vamos ter que vender alguém, mas a reposição vai ser no mesmo nível ou até com um certo upgrade no nosso grupo. Alexander também vem recebendo propostas, mas 10 milhões de euros é muito pouco.